Olá, carinhos! Olá, oitavo ano! Como vocês estão, galera? Tranquilinhos? Conseguiram acompanhar bem a questão da última aula, as orações coordenadas? Sim, não, talvez, quem sabe, um pouquinho. Ainda estou em dúvida, ainda faço alguma confusãozinha. É normal, tá? Porque a gente faz sempre essas comparações com a língua portuguesa e os usos, né, são um pouquinho parecidos. Então, vamos seguir na aula de hoje. Eu sou a professora Tainá, então vamos com conjunções parte 2. As conjunções de hoje serão as subordinantes, que em língua portuguesa são as subordinadas. O nome já vai dizer tudo, né, gente? Subordinada é uma que vai ter dependência da outra. Mas antes de começarmos, vamos só revisar o que são as conjunções. As conjunções, no geral, são aquelas classes de palavras que são invariáveis, que têm a função de unir vocábulos semelhantes ou orações semelhantes, estabelecendo uma oração de hierarquia ou interdependência. No caso das coordenadas, elas vão interligar termos de igual valor. Elas vão seguir ali uma hierarquia, na verdade. E já as subordinadas, elas vão depender uma das outras, para que para que a oração tenha sentido. Então, vai fazer essa relação de interdependência. Uma vai depender da outra, certo? Então, vamos lá, o que são as coordenantes? As subordinantes. As conjunções subordinantes, elas têm duas ideias ligadas, sendo que uma delas vai depender da outra a partir de uma relação lógica. Uma vai depender da outra. É questões assim lógicas mesmo, sabe? Por exemplo, eu fui na sua casa. Sim, mas para quê? Ou quando? Como? Né? Para poder eu ter uma explicação. Porque só essa palavra, eu fui na sua casa, ela vai passar uma mensagem? Vai. Só que vai ficar ali meio vaga. Eu vou precisar de algo para complementar. E é natural do interlocutor, quando o falante diz uma frase, ele já quer ali o porquê, a explicação daquela frase. Essas relações lógicas, como condição, causa, consequência, concessão, comparação ou finalidade, são que vão definir exatamente a que categoria pertence determinada conjunção. Se ela é uma conjunção subordinada consecutiva, causal, condicional, comparativa, de lugar, de tempo, de modo e assim sucessivamente. Olha o meu exemplo. Te chamé para que vayas comigo al cine. Eu te liguei. Se eu falar só até aqui, se eu falo para você, eu te liguei, qual é a pergunta que vem logo na sua cabeça? Para quê? Né? É muito normal a gente já perguntar da pessoa, para que você me ligou? Aí ela vai dizer, para que você fosse comigo ao cinema. Te chamé para que vayas comigo al cine. Então, esse para que é uma conjunção subordinada de motivo, de causa, na verdade, né? O porquê. Resumindo, as orações subordinadas relacionam duas preposições, ou seja, duas orações distintas hierarquicamente falando. Elas vão seguir ali uma hierarquia. Uma vai vir antes da outra sempre. Uma vai depender da outra sempre. Nós temos a oração subordinada, a oração subordinante de lugar. Meu pincel aqui. De lugar. Vamos mudar de cor, que continua sem aparecer nada. Professora. Vamos lá. De lugar. Agora sim. Que a gente usa qual de lugar?
As mais comuns, donde e adonde. De tempo, que nós utilizamos quando, apenas, enquanto. De modo, nós temos como, segundo que. Comparativas, tal qual, ela vem ali em dupla, igualzinho a distributivas, tan como, igual que. Causales, que, porque, puesto que, pues. Só são essas, professora? Não. As subordinantes, elas são mais do que as coordinantes. Nós temos também as consecutivas. Luego, com que, só que esse com é com N. Por lo tanto. Condicionales. Si, en el caso de, como. Concessivas. Concessiva de concessão. Aunque, apesar de que, si bien. E as finales, que também o nome já diz tudo, né? De finalização. A que, para que ou para. Existem algumas conjunções que elas são muito parecidas, igual aqui nós temos o como modo, nós temos o como comparativas, tal como, e nós temos o como condicionais. O que vai diferenciar uma da outra? O seu uso. Se ela é condição, se ela é modo ou se ela está comparando. Exemplos. As comparativas. O que são as conjunções subordinantes comparativas? São conjunções que introduzem uma oração subordinada que estabelece uma relação de comparação com a oração principal. La música, lo interessa la música, assim como la literatura. Se eu tiro o meu assim como e fica, lo interessa la música, a mensagem foi passada? Foi. Só que se eu olho para outra oração, la literatura, vai precisar de um complemento, né? Porque eu não tenho um verbo nela. Então, eu vou precisar de um complemento. Ela é uma oração subordinada, que ela precisa da primeira para poder fazer sentido. Lo interessa la música, assim como la literatura. Causales, conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa causa ou motivo da oração principal. Então, ela é muito mais fácil. Causal, claro que é indicando causa, motivo, razão ou circunstância. No me sorprendió lo dicho, puesto que já lo sabia. Novamente, a gente pode fazer essa comparação. Olha aqui. Não surpreendeu o que foi dito. Você entendeu? Entendi. Só que se eu separar a minha conjunção e a outra frase, já lo sabia o quê? Né? Não me surpreendeu porque eu já sabia. Ele vai pedir um motivo, pedir uma causa de você não saber de alguma coisa. Então, ela fica sem sentido sozinha. Ela precisa de uma oração principal. De lugar. Claro que, de novo, é outra que já diz tudo, né? Lugar. Ela vai indicar o local onde se executa a ação. Salió por donde entrou. Então, esse donde é ali o lugar. Ele saiu por onde entrou. Uma oração está precisando da outra. Nós temos dois verbos, o verbo salir e o verbo entrar. Só que sozinhos eles não iam fazer tanto sentido. Um está complementando o outro. Salió por donde entrou. Tempo. O tempo, eles já são utilizadas também, novamente, outra que está bem na cara, o seu uso, né, galera? Ele vai fazer referência ao momento, ao
tempo, ao espaço, ao local ali, o tempo no espaço em que está acontecendo essa oração. Quando leía, le temblaban las manos. Se eu tiro quando, eu digo, le temblaban las manos, tremiam as mãos. Faz sentido? Faz. Ele tremia as mãos, e aí? Só que se eu tiro aqui o meu quando, eu tenho o meu, só sobrou o meu lia. Mas lia o quê? O que aconteceu? O que acontece quando ele lê? O que está acontecendo? O que ele está lendo? Então fica ali uma frase muito solta, uma palavra solta. Só que ele vai complementar na minha frase. Quando ele lia, lhe tremiam as mãos. Le temblaban las manos. Viu como fica muito mais completa? Como fica muito mais fazendo sentido? A de modo também, ele é muito específico, né? O nome já diz tudo. Ele tem uma cláusula que condiciona o cumprimento da execução ou da ação. Ele tem uma forma de acontecer, vai acontecer de alguma maneira. E que maneira é? Qual é o modo que isso acontece? Cocine como dije la receta. Dije la receta, diz a receita, tá bom? Mas se eu falo só cozinhe, é uma palavra que vai ter um sentido? Vai. Só que ela vai ter uma relação. Eu preciso ter uma relação com outra frase. Cozinhe o quê? Ou cozinhe como? Ou cozinhe quando? Então, ela vai necessitar uma oração subordinada. Ela precisa de um complemento. Cocine como dije la receta. Cozinhe assim como diz na receita. Las finales. As finales também, assim como tempo, lugar, modo, causa, ela já diz, o nome já diz tudo. Ela vai introduzir uma finalidade, ela vai expressar uma finalidade da ação realizada na oração principal. Siempre hay que mantener-se mentalmente ativo. Até aí, tranquilo. Sempre você tem que manter mentalmente ativo. A fim de superar-se permanentemente. Aí vem a outra frase, superar-se permanentemente. Tá, ela é uma frase, ela tem um verbo, mas ela não me passou uma mensagem completa. Então, ela vai precisar de uma oração principal e ela vai finalizar essa oração principal. A ação dessa ação principal. Sempre você tem que manter a mente ativa, a fim de que, ou para que, você se supere permanentemente. Entenderam? Ele vai precisar ali de uma complementação para ter uma finalização, uma finalidade, um motivo para que a sua mente esteja sempre ativa. Algo que vai ali te empolgar, te ativar, fazer com que você queira manter a sua mente ativa. Nós temos as consecutivas. As consecutivas, elas vão introduzir uma oração subordinada que expressa o efeito ou a consequência da oração. Então, ela vai ter uma consequência. Quando você faz isso, acontece aquilo. Vai ter um efeito, algo que vai acontecer dentro ali da sua ação. Por exemplo, pienso, luego existo. Penso, logo existo. Se eu penso, a consequência de eu pensar é que eu exista. Ou o inverso também. Eu existo e, consequentemente, eu penso. Eu existo, consequentemente, eu tenho vontades. Eu existo, consequentemente, eu falo. E assim sucessivamente. Sempre vai ter uma consequência, sempre vai ter um motivo pelo qual, um efeito, na verdade, que vai acontecer após aquela primeira ação.
as condicionales. Elas vão expressar uma condição para que a oração principal seja realizada. Então, para que aquilo da oração principal aconteça, eu tenho uma condição. Le hablaré ou le hablé como se fuera su padre. Eu conversei com ele como se eu fosse o seu pai. Então, a condição, a maneira com a qual eu falei foi como se eu fosse o seu pai, certo? Então, é uma condição, é algo que vai acontecer naquela oração principal, é algo que vai acontecer para que aquela oração principal seja completa. E para finalizarmos as orações subordinantes, que eu já sei que vocês estão cansadas dessa parte de gramática, que é realmente um pouco cansativo, mas prometo para vocês que na próxima aula a gente vai ter uma aula de vocabulário, então vai ser muito mais empolgante. Mas para que a gente utilize vocabulário, para que a gente utilize leitura e interpretação de texto, é muito necessário que a gente entenda a parte gramatical também, para que a gente possa compreender e fazer essa sequência de leitura e interpretação. Então, finalizando, nós temos as concessivas, que elas vão introduzir o quê? Elas vão expressar uma objeção, um impedimento, algo que vai acontecer, uma concessão. Para que isso aconteça, pode acontecer tal coisa. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, é uma objeção, é um impedimento, é um empecilho dentro daquela minha ação. Me propongo a hacer este plato, aunque me lleve horas haciéndolo. Eu me proponho a fazer esse prato, ainda que me leve horas fazendo. Então, assim, é uma objeção, né? Vai demorar muito tempo para eu fazer, mas ainda assim, mesmo que eu demore tanto tempo, mesmo que eu perca tanto tempo fazendo, já que você quer, eu me proponho a fazer. Certinho? Vocês têm as referências bibliográficas de hoje, da aula de hoje, e nós estamos ali finalizando mais essa aula. Lembrando para vocês que nós temos as orações coordenadas e as orações subordinadas. Hoje nós falamos das subordinadas ou subordinantes, que são as de lugar, as de modo, as de tempo, as comparativas, as causales ou de causa, as consecutivas, as condicionales, as concessivas e as finales. Certinho, meus amores? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e nós nos vemos na próxima classe. Hasta pronto, mis amores.